Bom dia, aula 4, né, de controle preditivo. Tópicos da aula de hoje. Uso de funções de transferência. Então, recordemos que estamos apresentando outras formas de aplicarmos o controle preditivo. Nós mudamos agora, o modelo que utilizávamos era inicialmente a resposta ao degrau. Agora nós vamos abordar a função de transferência. Depois de implementação em MATLAB, teremos um exemplo de uma planta instável em malha aberta, que é o maglev, né, a função de transferência de um levitador magnético. É um exemplo bem interessante. Então, para começar, vamos relembrar sobre o modelo autorregressivo, ou ARS. Autoregressive with Exogenous Input. É um modelo, por que ele chama de autorregressivo? Porque a variável que a gente quer, que é o y de k, ela depende também de valores anteriores dessa mesma variável. Então é auto, porque depende dela mesmo, regredindo no passado aqui. Variáveis anteriores, pregressas. E entradas exógenas, porque são externas. O de ter uma entrada externa. Essa representação aqui por equação de diferença é a primeira representação que a gente aprende quando estuda sinais e sistemas, que é a que a gente vai observar, que é o que a gente encontra quando você pega uma função de transferência discreta, por exemplo, e encontra o primeiro método que você aprende para encontrar a equação de diferenças dela. É essa equação aqui, essa do modelo ARS. Você pode também encontrar fazendo a divisão longa, que é outra forma. Mas essa daqui é a primeira, inclusive, é a que a gente ensina lá em sistemas de controle digital, para você pegar o compensador que você projetou discreto e encontrar a equação de diferença. Tem outras formas, essa é a primeira, a mais simples e bastante usada. Tá? Então, equações da diferença relacionadas à sequência de entrada U com a sequência Y. Vamos ver um exemplo aqui. Você tem um circuito RC, nem RLC, não é só RC, bem sim. Primeira ordem, só tem um armazenador de energia, só tem um polo. IAC DVDT. Tensão nas malhas aqui Como é que ele fez o modelo? Ele fez... seria a tensão nas malhas. Ó. U é igual a RI mais Y, que é a tensão do capacitor. Tensão do resistor RI, tensão do capacitor Y é igual a tensão de entrada U. Só que ele já isolou o Y aqui. Que era U é igual a R vezes I. R vezes I aqui. Opa. Mais o Y de K. Passou, isolou e encontrou o valor de I. Tem duas equações que me dão a corrente. Que é C DVDT ou CY ponto. DVC DT, né? CDVC, tensão do capacitor, que é o Y. Igualo as duas equações. Aqui. Igualo elas. E vai desenvolver a equação diferencial. Ó, CY ponto mais... Passa esse termo para o lado esquerdo, fica Y sobre R igual a U. U por R. Aí ele vai dividir por C para tirar esse primeiro termo, deixar essa equação semônica. Dividiu aqui. 1 por R virou 1 sobre RC, 1 por R virou 1 sobre RC. Aqui não tem mais o termo C. Enfim, encontrou a equação diferencial para esse cara. Bem simples. Então tá aqui a equação diferencial. Como é que a gente encontra a transferência? Aplica a transformada de Laplace. Vai virar S, porque é uma derivada primeira, fica SY de S. Mais 1 sobre R, Y de S, mais 1 sobre RC, U de S. Então tá aqui. Ó. SY de S, ficou S. Mais 1 por RC. Igual a 1 sobre RC, etc. Vai fazer Y por U. Para encontrar a função de transferência.
Y por U ficou 1 por RC dividido por S mais 1 sobre RC. Tá lá. Funçãozinha de primeira ordem, tranquilo. O ganho estático dela é 1, né? Fazendo limite para S tendendo a 0. Se quiser, fica 1 sobre RC dividido por 1 sobre RC. O ganho estático K é igual a 1. Tá? Polo é igual a menos 1 sobre RC. A constante de tempo tal é igual a RC. Lembra? Nesse caso, o sigma é igual ao inverso do tal. Bem simplesinho, bem didático. Esse HC denota a função de transferência entre a entrada, U, e a tensão de saída do capacitor, que é o Y. Também corresponde à transformada de Laplace da resposta a impulso, delta de Dirac, do circuito. Então, recordando sinais e sistemas, lembra que a gente aplicava a um sistema resposta impulsional? Desculpa, a gente aplicava o impulso na sua planta. Tá lá a planta H de T. Aplicava o impulso aqui, delta de T. Não dou conta de escrever aqui, muito ruim. Aplicava o impulso delta de T. Tínhamos na saída um Y de T. Como a entrada é o impulso, esse sistema aqui, esse H de T, era a resposta impulsionada no sistema. Se eu aplicar a transformada de Laplace a esse H de T aqui, eu vou ter H de S que está ali embaixo, H de S. Então, esse cara aqui é realmente a transformada de Laplace aplicada à minha resposta impulsional da planta, o Hzinho de T lá. Então, isso é só uma recordação de sinais e sistemas. Tá? O índice C é usado para indicar que se trata de uma função de transferência associada a um modelo de tempo contínuo. Okay? Só para falar que é contínuo. Se está em Laplace, é contínuo. Vamos discretizar isso, porque nós usamos tudo discreto. Praticamente não se usa mais controle contínuo. Se usa ainda, tem implicações ainda. Você compra chips CIs já, por exemplo, eletrônica de potência, tem alguns chipzinhos que você implementa PIs, PIDs nele, tem muita aplicação, mas controles como controle preditivo, controles mais complexos, isso é tudo discreto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver duas formas de discretizar essa planta, essa função de transferência. Pode discretizar a partir da função de transferência, como podemos discretizar também a partir da equação diferencial aqui diretamente. Então, vamos aprender o método de Euler. Método de Euler. Não sei porque eu tento escrever aqui. O método de Euler é um método em que você faz aproxima uma derivada por uma diferença finita. Então, uma derivada pega entre dois períodos de amostragem. O y de t mais t minus mais t menos y de t. Então, você tem um intervalo de um período de amostragem aqui. Dois sinais, né, que estão entre dois períodos de amostragem, nos extremos de duas amostras. Fiz uma amostra no instante t, faço outra amostra no instante t mais t maiúsculo. E vou dividir isso pelo período de amostragem. Isso aqui, na verdade, seria o quê? Aproximadamente um delta y por um delta t. Onde o delta y é y de k mais 1 menos y de k, por exemplo, se for discreto. E o delta t é o período de amostragem, que é t. Aproximando uma derivada contínua numa diferença, que seria a versão discreta da derivada. Tá? T é o tamanho do passo empregado, o período de amostragem. A gente vai substituir isso aqui. Ó. Então, vamos pegar onde tem uma derivada, que é esse termo aqui. Ó. Nós vamos substituir por isso aqui. Está feito aqui, pá desenvolvido.
vamos isolando até chegar nessa equação. Ah, tá, chegou nessa equação aqui, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir o t, que é o tempo contínuo, pelo tempo discreto. No lugar de t minúsculo vai ter kt. Então isso aqui embaixo é o que está em cima, só que substituindo o tzinho pelo kt. Só isso. O que a gente encontrou aqui? A gente encontrou a y de k mais 1, mais um ganho aqui, um coeficiente que é t sobre rc menos 1, vezes y de k por trc u de k. Então a gente tem uma saída futura, entrada presente, saída presente e entrada presente. A gente vai... Isso aqui não é causal, né? Está no futuro. Então a gente vai atrasar todo mundo de um período de amostragem. Atrasa todo mundo. Atrasa aqui, coloca um menos 1 aqui e menos 1 aqui. Aí a gente tem o que está aqui embaixo. Agora a gente não tem ninguém no futuro. Todo mundo está do presente para o passado. Esse sistema é causal agora. Finalmente, né, denotando y de k e u de k, simplesmente por y de k e u de k sem o t. A gente vai tirar isso aqui por conveniência. É mais fácil escrever assim do que ter toda hora esse t atrapalhando aí. Chega-se a uma expressão da forma, né? Y de k mais A1, Y de k menos 1, B1 de k menos 1. É a mesma expressão que estava aqui, ó. Só que isso aqui é o A1, isso aqui é o B1. Pronto, é isso aí. Nosso modelo está discretizado, utilizando o método de Euler. Então, essa discretização aproximada aqui, ó, é o método de Euler, que é muito usado. Mais à frente eu explico. Ele é muito usado porque ele é um método muito simples para discretização, principalmente para quando a gente estiver usando espaço de estado, vocês vão ver, porque ele te permite fazer a discretização da planta em tempo real. Você tem um modelo lá, a equação não linear da planta, e você quer, por exemplo, linearizar ela a cada instante de amostragem, você quer fazer uma linearização num ponto de operação. Você consegue pegar e linearizar ela em tempo real, ficar fazendo a linearização o tempo todo. Enquanto que o modelo direto, perfeito, aqui exato, que dá para fazer no MATLAB facinho, usando a função C2D do MATLAB, que por default ela já é um ZOH, o método usado lá nela. ZOH. Não deu para escrever. É a C2D. Você tem que fazer offline. Então, se eu for fazer uma discretização de uma planta offline e depois aplicar ela... Então, se você puder fazer a sua discretização offline e utilizar ela dentro do seu programa, do seu controlador, utilize a discretização exata. Tem um modelo, vai no MATLAB, usa o comando C2D, que vai fazer o que a gente vai apresentar aqui agora. Problema resolvido. Se você precisar fazer isso online e tem que fazer isso a todo momento no software de discretização, é muito mais fácil usar o método de Euler. Apesar de que ele não é exato, ele é uma aproximação. Só que a gente vai observar o quê? Que se você diminuir bastante esse período de amostragem aqui, as duas se aproximam. Aí o segredo é saber escolher adequadamente o seu período de amostragem. Que já implicitamente a gente já fez isso. Porque quando a gente escolheu lá na aula passada, a gente aprendeu que a gente tem que escolher esse cara aqui para representar muito bem o tempo de acomodação. E uma regrinha é fazer que o tempo de subida tenha pelo menos 10 amostras e o tempo de acomodação tenha no mínimo 20 amostras. A gente usa mais, quer dizer, usa em termos de 30. 30 amostragens dentro aqui do tempo de acomodação de 2%. Isso é o que eu tenho visto aí que é comum. Isso é bem conservador, muito conservador, comparado com o que eu uso para controle preciso normal, que não é controle preditivo, que daria de 6 a 10 vezes só isso aqui. Então, ao fazer esse valor tão mais conservador do que seria necessário se você não estivesse usando um controlador baseado em modelo,
ele já vai estar ótimo para você usar o médio Euler. Então vamos lá. Vamos transformar. Ó, se a entrada U de T vai virar U de KT. Ó, se a entrada U de T for constante entre os instantes de amostragem, isto é, de U de T é igual a U de KT, para qualquer T pertencente ao intervalo KT a K mais 1 de T. Que é o que acontece, né? Por exemplo, aqui é o instante KT. E aqui na frente é o instante K mais 1 de T. Então aqui dentro é constante a sua ação de controle. Vou falar aqui até aqui. Aí a próxima, ó, aqui é o de KT. Nesse intervalo daqui até aqui é o de KT. Ele é constante até a próxima atualização, que seria K mais 1 de T. Onde você vai ter o U de K mais 1 de T aqui, que fica constante até o K mais 2 de T. Só está definindo isso, né? Pode-se obter uma equação de diferença que relaciona as sequências de K para K pertencente aos números inteiros e Y de KT para K pertencente aos inteiros também, de maneira exata. Você vai chegar aqui, a solução dessa equação diferencial aqui, ó. Ela é obtida dessa forma. I na menos AC, esse Azinho aqui, T menos T0, Y de T0, integral de 0 a T0 a T, I na menos AC, T menos tal, BC, U de tal, de tal. Substitui o T aqui por KT, ó. Minto. T0 por KT. T0 por KT e T mesmo, ó, então T0 é KT, aqui, ó, esse T0 aqui. E esse T vai ser substituído por K mais 1T. U de tal, U de KT, etc. Essa é a equação discreta para o futuro, né? Aí você vai fazer uma mudança de variável aqui para simplificar. Eu não vou entrar em detalhe nisso não, mas basicamente, ó, criar essa variável xi, que é isso aqui, ó, esse aqui é o xi, que é K mais 1T menos tal. Se tal é igual a KT, isso aqui vai dar T. Se tal for igual a KT mais 1, isso aqui vai dar 0. Então depois tentem fazer isso à mão. Vocês vão ver que a derivada disso aqui, ó, disso aqui, vai dar menos de tal. Então na verdade isso aqui vai ser substituído por menos de sigma, xi. Então tem um negativo que vai aparecer aqui. Só que esse negativo aqui embaixo ele não aparece, ele virou um mais, por quê? Esses caras aqui foram trocar, ó. Quando o T é igual a KT, o tal é igual a KT, isso aqui vira T. E quando ele é K mais 1 de T, igual está falando aqui, ele é 0. Então, na verdade, a integral aqui ficaria T a 0 e um menos aqui. Aí eles inverteram aqui e botaram o sinal de fora positivo. Ficou 0 a T positivo, etc. Que é o que você chega nessa equação aqui. Por fim, fazendo K igual a K menos 1, o que a gente está fazendo? Vamos atrasar isso aqui de um período de amostragem para transformar isso aqui na forma causal. Vai virar U de K, Y de K, Y de K menos 1, U de K menos 1. Os termos A1 e B1. Então, esse aqui é o A1, esse aqui é o B1. Então, você teria que resolver, ó, calcular esse exponencial aqui e calcular essa integral aqui. Esse é o valor exato. Diferencia um pouquinho do valor aproximado. O valor aproximado era 1 menos AT. Deixa eu
Isso é isso mesmo. Não tem nada a ver. É AT mesmo, porque o A lá é 1 sobre R. Você esquece isso por enquanto. Esse valor aqui. Mais à frente vocês vão entender o que eu estava querendo falar. Tá, é aquele valor lá. Eles são aproximados. A gente vai provar na frente que são aproximados de verdade, tá? Observações sobre discretização exata. Tá? A premissa de U constante entre os instantes de amostragem será válida, por exemplo, se o sinal U for gerado por um conversor DA, digital analógico, dotado de sustentador de ordem zero. Então, todo conversor DA que tem esse comportamento de sample and hold, que ele pega o sinal digital e fica fazendo assim para reconstruir o sinal, tem um comportamento ZOH. É um ZOH, função matemática, que representa isso aqui. Essa reconstrução. Então, é um reconstrutor. Então, é válido para a maioria dos conversores AD. Pode-se efetuar a discretização exata com a função C2D do MATLAB. É a mais comum, que a gente mais utiliza. Ela te dá a discretização exata. Tá?